Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast onde falamos sobre o que mais importa, as pessoas. Aqui, nós acreditamos que cada história é única e que cada pessoa importa. Antes da gente começar, não se esquece, comenta, curte, compartilha e liga o sininho para não perder nenhuma notificação. Mais uma vez, eu tenho o enorme prazer em estar aqui com a Tielen. Ti, seja muito bem-vinda. Vamos bater mais um papo aí em relação ao que a gente pouco conversa e pouco escuta. Obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui de novo. Vamos lá, Ti. Eu acho que tem algumas coisas que a gente escuta muito dentro da parte de carreira, de modo geral, então, tanto para recolocação, recrutamento e no dia a dia, né? Insegurança, a parte de marca pessoal, nós falamos um pouco também, né, sobre a autossabotagem, mas eu acho que são pontos que eles refletem em vários quesitos do nosso dia, vários pontos do que a gente decide fazer. Pensando nisso, eu queria começar te perguntando sobre marca pessoal. Então, como que ela ajuda o profissional? O que ela impacta no processo dessa pessoa, né? No dia a dia dela? Legal. Antes de eu falar qual é o impacto da marca pessoal, eu gostaria de trazer uma pequena introdução do que significa, né? Eu sinto que as pessoas elas têm essa dúvida, o que significa marca pessoal. E é basicamente a impressão que você deixa nas pessoas, de marca mesmo, qual é a marca que você deixa nas pessoas. A professora Lucelena, ela tem uma frase que eu adoro, que é: quando você passa, como você deixa o caminho? É um rinoceronte que deixa a terra arrasada? Ou as pessoas lembram de você de uma forma positiva? Não é literalmente assim que ela fala, mas só trazendo um contexto, né? E quando a gente fala de marca, me vem alguns nomes na memória, me vem alguns nomes aí na cabeça. Por exemplo, quando a gente pensa em tráfego, qual que é a primeira pessoa que vem na minha mente? Pedro Sobral. Quando a gente pensa em empreendedorismo, eu penso em Flávio Augusto. Quando eu penso em maquiagem, eu penso em Mari Maria, Bianca Andrade, Bruna Tavares. Essas pessoas, elas construíram suas marcas através do seu nome. Quando eu penso em T. Belucci, eu penso em Thalita Belucci. Muitos clientes, eles vêm até a gente por você, pelo seu nome, pela marca que você construiu. Então, marca pessoal é realmente qual é a impressão, qual é a autoridade que você gera sobre o seu nome. E quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, sobre profissionais, é claro que eu dei exemplos de pessoas e nomes grandes aí, né? Mas no mundo corporativo, como as pessoas lembram de mim? Como eu estou sendo lembrado? Qual é a impressão que eu deixo? Muitas pessoas, elas não se preocupam em qual é a impressão que elas deixam, né? Eu acredito que isso acaba trazendo um impacto ou positivo ou negativo. Então, a gente precisa se preocupar muito com a nossa marca. E a marca, ela abre portas. Sem Ela dúvida. realmente, ela abre os seus horizontes, abre para oportunidades, porque as pessoas vão lembrar de você por aquilo que você fazia, pela sua capacidade, competência, pela sua comunicação, pela forma que você se apresenta, se porta, né? Então, a marca ela é extremamente importante para os profissionais hoje. Sim. Pensando nisso, eu acho que eu lembrei de uma coisa que aconteceu ontem e ninguém melhor do que você para me dizer sobre isso, tá? As pessoas têm muita dúvida sobre o SSI, Uhum. né? E o SSI do LinkedIn tem um dos pontos que é a marca profissional. Como explicar para a pessoa isso, né? Eu acho que essa introdução que você deu, essa explicação de quem você é, né? Mas para dentro do LinkedIn. Mudei um pouco aqui, tá? Vamos de bate-pronto. Mas essa marca no LinkedIn, né? O que tem que ser feito? Eu acho que as pessoas têm muito medo disso, né? Uhum. Antes de qualquer coisa, marca pessoal também, ela vai refletir nas suas postagens, né? Sim. E foi exatamente esse tema. Eu estava conversando com um cliente
ele fechou um contrato novo com a gente, ele está precisando de um apoio profissional, e ele me fez essa pergunta, porque ele falou: "Eu não sei o que postar, eu não sei o que isso vai refletir para a minha recolocação profissional". Então, como explicar isso para a pessoa? Muito importante isso, né, que o SSI, para quem não conhece, eu gosto de explicar de forma bem didática que ele é basicamente um avaliador de desempenho do seu perfil. E estabelecer marca profissional é o primeiro componente dessa métrica. É o primeiro que você vai encontrar. Então, isso só me traz e só me reforça que marca profissional é extremamente importante. E o que significa essa métrica? Ela está relacionada a como está o seu perfil no LinkedIn? Primeiro ponto. Tá atrativo? Ele tá chamando atenção? Ele tá com todas as informações? Eu sinto que o principal erro dos profissionais é conseguir um emprego, eu não preciso mais usar o meu LinkedIn. Só que a gente tem que pensar que o mercado ele é instável. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E Sim. tem uma frase que eu repito que tá quase virando o meu clichê, que é: quem não é visto não é lembrado. Então você precisa ser visto. Como você quer que as pessoas lembrem de você se você não mostra que você tá ali? Muitas pessoas também me trazem: ah, mas para ter um perfil completo eu preciso colocar uma capa. Que brega uma capa. Mas é importantíssimo ter. Se você não gosta das que tem, cria uma ou coloca uma que reflete mais o seu meio profissional. Mas realmente ter todas as informações, investir em uma boa foto, Sim. né? A foto é a primeira impressão que você vai gerar em uma pessoa. Então, ter uma foto profissional que reflita ali autoridade, que reflita ali profissionalismo também é um ponto muito importante. E como que você é visto? Porque não basta só ter um perfil no LinkedIn atrativo. Você Sim. precisa postar. E algo que muitas pessoas confundem é, por mais que o LinkedIn seja uma rede social profissional, não é uma rede social para postar qualquer coisa. É uma rede social, mas como eu já disse, né, é profissional. Então você precisa refletir profissionalismo, trazer resultados. Ah, participei de um evento. Tira uma foto ali, né? Posta. Participei de um treinamento de equipe. Ah, fui fazer uma auditoria onde eu fiz uma apresentação. Posta. Isso é extremamente importante de trazer para o seu meio profissional, né? Sim. Para os seus relacionamentos. As pessoas que estão te seguindo, estão conectadas com você, elas precisam te conhecer. Elas Sim. precisam entender a sua relevância e por que você é um diferencial. É a questão do network, né. Pensando nisso, tem uma questão que todo mundo coloca, essa insegurança de criar amigos no trabalho, né, amigos, colegas, mas criar essa rede de comunicação. Ela é importante? Ela não é? Ela é um problema? O que você acha? É extremamente importante relacionamento no trabalho. Só que quando a gente fala de amigos no trabalho, relacionamento no trabalho, não é necessariamente a pessoa ir tomar um café junto e ficar conversando o dia inteiro. Não é isso que é relacionamento profissional, né? Igual a gente falou sobre marca, a impressão que você deixa, também é como as pessoas te enxergam. Sem Né? dúvida. Como as pessoas te veem aí, cultivar bons relacionamentos. Dá um bom dia. Tem pessoa que fala: emprego é para trabalhar, não é para fazer amigos. E a pessoa se fecha para o mercado de trabalho. Hoje a gente percebe que a grande parte das oportunidades é através de indicação. Indicação de quem? Dos relacionamentos que você cultiva ao longo do tempo. Relacionamento de empresa com cliente, Sim, relacionamento de chefe com funcionário. De onde você vai conseguir uma carta de recomendação? Através do chefe. Se você não causa uma boa impressão, ele não vai te fornecer essa carta. Ou hoje a gente percebe que recomendação no LinkedIn também é extremamente importante, né? sim, Porque pensa, seu perfil é você contando sobre você o tempo todo. Onde é a única parte onde são as outras pessoas reafirmando as suas habilidades, suas competências, sua comunicação, é através das recomendações. Só que se você não cultiva isso ao longo do tempo, como você espera que as pessoas vão te dar uma boa recomendação? Muitas vezes as pessoas dão sem nem que você peça, de sim, tão importante que você foi na vida daquela pessoa. A integração também do trabalho, ela não é só feita
pela empresa, ela é feita pelas pessoas que te cercam ali também. A boa impressão que você vê dentro de uma empresa também é das pessoas que estão ali, né? Sim. Então, eu iniciei um novo trabalho e a pessoa foi tão gentil em me ensinar, se colocar à disposição para tirar todas as minhas dúvidas. Olha que bacana! Olha que, nossa, maravilhoso isso! Você é uma pessoa que é lembrada. Tem pessoas que eu lembro de 10 anos atrás. Eu sei o nome, eu sei a marca que ela me deixou. E aí a gente volta para a marca pessoal também. A Sim. marca que ela me deixou. Da pessoa que me ajudou em tudo que eu precisava, né? Estendeu a mão, fez eu me sentir confortável. É uma pessoa que deixa essa marca em todo lugar que ela passa. Então, assim, relacionamento, voltando para esse ponto, é muito importante. Eu acredito que passou da hora das pessoas valorizarem isso, que trabalho não é só para ir, bater ponto, fazer a sua função e voltar. Sim. Você cria um contato, você gera possibilidades, né? Não necessariamente vocês vão ficar o tempo todo na mesma empresa, e isso também gera uma questão desse network, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Sim. É indicação, não necessariamente uma indicação direta, mas a pessoa lembrar de você porque ela está na empresa X e a empresa X está com uma vaga que, nossa, eu achei sua cara. Uhum. Isso também é ter um relacionamento, né? Isso é Sim. extremamente importante, vai gerar essa possibilidade para você. Sim, a gente vê isso o tempo todo, de pessoas Sim. que chegam pra gente e falam: eu nem tava procurando um emprego, mas tal pessoa viu que na empresa abriu uma vaga, ela lembrou de mim, entrou em contato, a proposta era boa, eu aceitei, hoje a gente tá trabalhando junto de novo. A gente vê isso, então isso só reforça pra gente o quanto isso é real, que tem pessoa que acha que é mentira, Sim. né? O quanto isso é real e o quanto isso é importante. Sim. Levando por esse lado, aí eu volto para vocês. Vocês estão precisando de um apoio para a questão de recolocação profissional? Tá difícil aquele network que você teve uma dificuldade ali de gerar? Conte com a gente. Na TB a gente pode te ajudar, não só em relação a como gerar esse novo network utilizando a ferramenta do LinkedIn, mas como também a gente vai te preparar para todo o processo. Quer saber um pouco mais? Aqui na tela vai ter um QR Code. Vai ser um prazer poder atendê-los, poder conversar com vocês e te apoiar nesse momento dessa nova transição, nesse novo sonho que vocês estão procurando. Eu acho que muito do network, Ti, a gente traz a questão da insegurança, né? Como a gente falou, as pessoas não acreditam, acham que é mito, mas a gente também tem a questão do: putz, será que se eu for falar com ele vai ter algum problema? Será que se eu for perguntar vai dar certo? E aí a gente vem na insegurança. O que essa insegurança impacta no processo e no trabalho das pessoas? Impacta porque é realmente daquela frase, você deixa de ser visto, né? A tal questão da insegurança, muitas vezes a gente tá, por exemplo, na equipe, a gente tá em uma reunião de equipe onde precisa triar algumas metas e também estabelecer alguns pontos aí para o desenvolvimento de todo mundo, o desenvolvimento do projeto. Alguém levantou a mão para trazer uma ideia? Alguém deu uma sugestão? Isso importa, né? As pessoas ficam com receio. Será que eu falo? Não, vão achar ridícula a minha ideia. Você não sabe se vão Certo. achar ou não. E outro ponto, pode ser que não seja cabível nesse momento, mas em outro momento eles vão lembrar da ideia que você deu, né? Ou estar à frente de dar uma sugestão de melhoria, ao mesmo tempo que a empresa ela te dá um feedback, eu acho super válido você dar um feedback também de melhoria. Eu acredito que as empresas, elas querem isso, né? Elas buscam isso. Também a questão de não ir no caminho de todo mundo. Trilhe o seu caminho diferente. Se todo mundo tá fazendo a mesma coisa, faz o contrário. Testa. Primeiramente testa e depois, né, eu acredito que você colhe os frutos disso. Mas a insegurança, ela é um problema, porque é realmente isso, a pessoa, ela... Não vou falar com a pessoa que tá ali, né? Sim, Não vou chamar ela pra conversar, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se ela vai me receber. Só que se desafie.
detesta. Ou, por exemplo, uma coisa que fecha muito a oportunidade de crescimento também é o meu chefe foi lá e me deu um novo desafio. Eu não aceitei o desafio. O desafio é realmente para testar os seus limites e também para identificar você mesmo, identificar a sua capacidade. Vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não conseguia. É incrível falar isso, né? Mas eu não conseguia falar em público. Hoje as pessoas me olham e falam: mentira. Mentira que você não conseguia falar. Olhar para uma câmera e falar, para mim, era impossível. Mas eu tive o desafio, eu aceitei o desafio e eu percebi uma capacidade que nem eu acreditava que eu tinha. Então, é realmente... O desafio, ele traz isso para você. Você tem capacidade de fazer. Só que você precisa aceitar os desafios que são propostos para você. Sim. Pensando nisso, eu vou trazer, você deu essa abertura, então eu vou trazer essa questão. Quando a gente começou o processo, até que para todo mundo saiba, dentro da TB Lucy a gente trabalha exatamente com essa questão, tanto a TB Lucy quanto a TB Lucy Target. Nós trabalhamos com esse ponto onde o profissional ele entra e ele vai subindo ali de cargo de acordo com o mérito dele, tá? Não é a Thalita que fala sobre isso, é a própria pessoa. E você entrou ali fazendo o processo inicial de assistente de mercado, né? Só que você tinha esse dom da fala e foi uma coisa que você precisou olhar para isso, né? Quando eu fiz, né? Quando eu propus esse desafio para você, você não precisou nem de tempo. Eu até brinco, a Gi sabe disso. Gi, se você estiver assistindo, você lembra? Quando a gente conversou sobre isso, foi assim, não, vamos falar para ti, vamos ver o que ela acha. Eu nem terminei a frase, você falou, vamos! Né? Então, eu acho que isso é legal. E pensando nesse ponto, você trouxe realmente essa questão da insegurança ser um impeditivo, né? O que mais isso pode impactar para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você gere esses novos desafios para você? O que a insegurança impacta nisso? A insegurança, ela vai fazer você desconfiar das suas próprias capacidades. Ela vai fazer você pensar que você não é capaz daquilo por mais que você seja. Então, a insegurança, ela é um vilão, assim... Cara, como eu posso dizer? É um gigante vilão do seu crescimento. Eu vou trazer um exemplo, tá? No momento que eu estiver falando, você já vai saber de quem eu tô falando. Eu já sei. Mas a gente tinha uma assessorada que ela era analista, ela fazia todas as funções de um coordenador, inclusive liderava uma equipe, porém no registro dela ela era uma analista e ela não se enxergava como uma coordenadora. E não importava quantas vezes a gente falasse, fulana, você é coordenadora, você não é mais analista, você tem todas as competências, você tem todas as habilidades para assumir uma posição de liderança. Só que na cabeça dela, a autossabotagem e a insegurança era tão grande que gritava para ela, você não é capaz, você não vai conseguir, é um desafio muito grande, e se eu errar, e se eu falhar? E eu acho que a insegurança é também isso, o medo de falhar, o medo, né? O medo de fazer alguma coisa errada, o medo de não ser bom o suficiente para aquilo. Em contrapartida, a gente tinha outro assessorado, que ele era um especialista, e ele assumiu uma posição de gerente, porque ele acreditava na própria capacidade. Então, acreditar em si mesmo é o primeiro passo para o crescimento. Ter essa confiança de que tudo bem, eu posso não saber agora, mas se me der a oportunidade, eu aprendo e eu faço, né? Se desafiar, eu acho que as pessoas elas têm muito medo do desafio, né? Tudo bem se errar, você é humano. Volta na rota, tenta identificar aquilo que estava errado para ser corrigido, não tem problema. A pessoa que está te contratando, ela sabe que você não tem experiência com aquilo, ela está disposta a te ensinar, a te orientar, te ver errar. A gente é humano, muitas vezes a gente precisa errar para aprender, né? Coitado do primeiro cliente que eu atendi, eu tava muito mais nervosa do que tudo, né? Eu não sabia o que eu ia falar, eu não sabia o que eu ia fazer, um nervosismo extremo.
mas deu tudo certo, né? Eu consegui falar tudo que eu precisava, eu consegui esclarecer as dúvidas e foi aí nesse ponto que eu entendi. Não, tudo bem. Respirou, tranquilo, vamos pro próximo. E é isso. Se desafiar, e também a questão da rotina, de fazer a mesma coisa várias vezes, você aprende com isso. Sim. E vai se tornando cada vez mais fácil. Sem dúvida. Daqui a pouco você tá fazendo automaticamente aquilo. Sim. Sem notar, né? Sim. Você trouxe uma questão que eu acho super importante. É uma dica de ouro, né? Acredite em você. Que outras dicas você pode passar para essas pessoas que estão inseguras? Levando em consideração também, você trouxe um ponto aqui desta cliente, não era o caso dela, mas nós temos pessoas que são sabotadas pela própria empresa, pelo próprio Sim. gestor. Então, olha, você não está nesse cargo ainda, porque falta isso, falta aquilo. E, na verdade, não falta, é que a empresa não quer reconhecer financeiramente Sim. aquele profissional, né? Então, ok, tem a insegurança, tem esses problemas internos, né? Eu acho que é identificar, é meu ou eu estou pegando algo que é do outro, né? Mas quais outras dicas você pode passar para as pessoas sobre como lidar com essa insegurança? Olha, antes de falar as dicas, eu acho importante trazer os sinais, né? Os sinais da insegurança é a autossabotagem, você não acreditar no seu próprio potencial. E o sinal claro de que você precisa sair de um lugar que está impedindo o seu crescimento é a insatisfação. Né? Tem uma diferença entre desmotivação e insatisfação. A desmotivação é a falta do feedback. A pessoa não recebe feedback, só é criticada, só assume responsabilidade, ninguém traz para ela algo positivo, ninguém traz para ela algo que ela precisa melhorar. E a insatisfação é diferente. A insatisfação é quando você olha para aquilo que você está fazendo, você olha para o caminho que está sendo trilhado, você olha para a falta de oportunidades e você se pega na questão de não faz mais sentido pra mim. Não quero mais ficar aqui. E aí é a hora de buscar uma nova oportunidade, né? Tem muito chefe que sabota a própria equipe, a gente sabe disso, porque tem medo de promover essa pessoa, sabendo da capacidade que essa pessoa tem, ela ir lá e tomar a posição dela. Tem muito chefe que tem esse medo. Eu acho assim. É estranho, né? É estranho porque quem tá passando por isso sabe que tem essa competência, ou às vezes ouviu tanto que um não, que acreditou que é a questão da autossabotagem, da insegurança. Mas uma dica é se desafiar, se colocar no desafio ali, né? Aceitar os desafios que chegam para você, ter uma autorreflexão, muitas vezes buscar uma ajuda, buscar um teste de competência ali, né? Ver a vaga ali que você gostaria de se candidatar, ver quais competências você tem, o que a vaga pede. Se você olha para essa vaga e você tem tudo que a vaga pede, não tem o porquê achar que você não consegue, né? Ou em uma entrevista. Tem sinais que mostram quando o recrutador ele tá gostando ou não desse processo seletivo. Sim. Se ele demonstra para você que ele tá gostando disso, significa que você tá indo pelo caminho certo. Talvez, se você não tá passando, precisa de um ajuste ou outro ali, né? Muitas vezes as pessoas, sem querer, demonstram essa insatisfação na fala, no momento da entrevista. E não é legal demonstrar essa insatisfação, porque qual que é a visão de quem tá do outro lado? Poxa, se ele tá falando assim da empresa que ele tá, o que ele vai falar da minha empresa? Então, essa acaba sendo o principal questionamento de quem tá do outro lado avaliando, né? Mas tem formas de corrigir isso. Na TBLUS, a gente tem um processo de simulação de entrevista, que é onde a gente faz realmente ali um simulado. Eu falo pro cliente, esquece que sou eu. Esquece, agora eu me torno a recrutadora e você se torna o candidato e você vai falar exatamente as mesmas coisas que você falaria em um processo seletivo com as mesmas perguntas. E a gente percebe
o quanto a dúvida, né, do que eu trago aqui de informação, o que eu falo ali, né? E para essa pergunta, o que eu posso ou não responder? E aí que tá também o que eu posso falar, o que eu Sim. não posso falar. Deixa de lado tudo que poderia te prejudicar dentro de um processo. Mas se você, falando para o pessoal de casa, se você tá com dificuldade também do que falar, não falar dentro de um processo seletivo, entre em contato com a gente pode te ajudar nessa situação. Ou se você não sabe o que fazer no seu LinkedIn para aumentar o seu número de visibilidade, abordar aquelas posições mais confidenciais, ocultas que muitas pessoas falam, entre em contato com a gente também. A gente vai ter uma conversa mega legal, que é o network do LinkedIn, onde a gente vai falar sobre todos esses componentes. A gente acabou focando na marca pessoal, mas a gente traz todos. São 4 componentes e cada um é responsável por uma área ali dentro do LinkedIn. Fugi um pouco do assunto, né? Mas é muito interessante também, trazendo que muitas pessoas que eu converso sobre LinkedIn falam: eu não Uau. fazia ideia disso que você tá me trazendo. Nossa, eu vou ter que te perguntar, porque eu não lembro de todas as informações. Nossa, e para colocar tudo em prática? Constância. Colocar tudo em prática acaba sendo, sim, um grande desafio, mas eu dou ali todas as dicas necessárias, falo tudo que a pessoa poderia fazer ali para ter uma constância, para ter uma rotina, e é um hábito. Um hábito se constrói dia a dia, não é dia da noite pro dia. Por exemplo, emagrecer, você não emagrece de uma semana para outra, é um processo. Aumentar a visibilidade é um processo. A gente acabou no episódio passado falando um pouco sobre ansiedade, né? Muitas vezes essa ansiedade, ela atrapalha no processo de espera, no processo de aceitar que um processo é rápido. Que um processo não é rápido, confundi aqui. Então, é mais ou menos isso, mas as dicas realmente aceita o desafio, acredita em si mesmo, porque competência você tem, você só não tá enxergando isso. Ou também buscar feedbacks de outras pessoas é extremamente válido. Perguntar para as pessoas o que você vê de bom em mim. Ou o que eu poderia melhorar? Buscar esse feedback das pessoas que te cercam ali, eu acho que é bom também, né? É importante. Se você é uma pessoa que não recebe esse feedback do seu líder. Sim. E não vá atrás desse feedback pro líder, né? Mas vá atrás do feedback das pessoas. Às vezes a sua própria família tem algo a dizer e você não tá ouvindo. Às vezes a sua própria família tá falando pra você: você é comunicadora. Sim. Você tem habilidade de comunicação. Ou você é líder. Você toma a frente de todas as festas aqui da família. Então, ouvir esses feedbacks também dessas pessoas é importante, aceitar desafios. E muitas vezes eu acredito que também é uma questão de buscar uma ajuda para ouvir aquilo que o outro tem a dizer, né? Às vezes, fazer um teste comportamental. Sim. Né? É reconhecer, né? Sim. E estar disposto a. Acho que esse é o grande ponto. De novo, a gente volta. Não necessariamente um feedback ele vai ser positivo. Ele pode ser um feedback construtivo. E aí é a hora de você ouvir. Você precisa melhorar e entender que isso é um feedback muito positivo. Eu acredito no que você tem de potencial e por isso eu estou te dizendo. Se você melhorar isso, com toda certeza você vai chegar aonde você deseja. Sim, e aceitar um feedback construtivo, tá? Não é uma crítica pessoal, também é aceitar um desafio. Eu estou me desafiando a ser melhor naquilo. Ou, por exemplo, igual o feedback que você me trouxe uma vez. Ti, você precisa saber dizer não. Eu aprendi. Eu fui atrás. Eu fui tentar entender aquilo que estava fazendo com que eu não conseguisse fazer essa parte, né? Então, ir atrás das respostas para as perguntas é importante, né? O pessoal de casa entender também o porquê daquele feedback. Sim, isso é bom. Alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Somente para você de casa que precisa de ajuda no processo de recolocação, sente insegurança ou sente muita ansiedade para fazer um processo seletivo, precisa de um feedback, conte com a gente. Ou se você precisa de dicas para otimizar o seu LinkedIn, melhorar a sua marca pessoal, a gente também está aqui para ajudar vocês.
Obrigada de novo, Ti. Você sabe o quanto é um prazer ter você aqui. Gente, obrigada novamente por vocês terem ficado até o final. Não esquece, curte, comenta, compartilha, liga o sininho para não perder nenhuma notificação, ideias, dicas de conteúdos, pessoas que podem estar aqui batendo esse papo comigo. Deixem ali nos comentários. E vejo vocês em breve, gente. Até mais. Tchau, tchau.